são mediantes e são simplesmente a serviço do grande capital, a serviço dos empresários, a serviço dos patrões. E os trabalhadores que sofrem com isso, né? Os ataques que o governo federal, que o governo estadual faz, e municipal também, fazem junto à população, é muito precário. A FENTEX, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a nível nacional, e aqui estou representando o nosso secretário-geral, que também gostaria de estar presente aqui, o companheiro José Rodrigues, mas, infelizmente, devido a algumas complicações familiares, ele não pôde estar presente. Mas, em nome da representação dos trabalhadores, vou saudar os companheiros. Estamos aqui também para somar os companheiros aqui, porque nossa categoria é uma categoria também que tem sofrido bastante ataques. O grande fantasma na nossa categoria, que nós estamos nos debruçando para estudar, pesquisar, inclusive em outras cidades, a mudança de regime jurídico único, né? Desde 92 que não se tem o concurso para estatutário, todos de 92 para cá, eu tenho 10 anos na categoria. Entramos pelo regime CLT e agora goela abaixo, sem debater com os trabalhadores, inclusive contando com a omissão do sindicato, que a gente fala abertamente para quem quer ouvir que o sindicato é a Secretaria de Governo do PT em Guarulhos, e é da Força Sindical. Ou seja, não precisamos dizer quem são os caras, né? Nós acreditamos, estamos convencidos que em junho do ano passado se produziu uma grande mudança na política brasileira. Antes era como se fosse um grande cabo de guerra, e de um lado estavam os patrões e o governo, e do outro lado estavam os trabalhadores. E os patrões, antes de junho de 2013, mesmo com luta, com resistência, conseguiam ter vantagem nesse cabo de guerra. Em junho de 2013 há essa mudança, e os governos e os trabalhadores, aliados à juventude, conseguiram inverter essa lógica. Nós falamos que conseguiram inverter essa lógica porque nós acreditamos hoje que são os trabalhadores e a juventude brasileira que dá a tônica da luta. São os trabalhadores e a juventude brasileira que conseguem barrar esse ajuste fiscal, um conjunto de medidas que retiram direitos e conquistas dos trabalhadores e não o inverso. Digo isso porque nós, durante o processo eleitoral, tivemos um grande debate nesse país, em especial no segundo turno, se havia ou não, por conta da polarização ou da falsa polarização que se abriu entre o PT, PMDB e o governo, e a candidatura do Aécio Neves do PSDB, se abriu um grande debate, não só na esquerda brasileira, mas também no movimento sindical, de que o governo Dilma era menos pior. E de que um possível governo Aécio significaria um retrocesso político para o país, porque seria a volta da direita ao governo. Bem, a Unidos para Lutar teve uma posição política de voto nulo, e nós nos orgulhamos muito dessa posição política, porque isso nos dá inclusive autonomia, nos dá autoridade política para discutir diante do governo que está aí, e afirmar de forma bastante clara para todos aqueles que optaram por um tipo de voto útil na Dilma, com o discurso ou com a fundamentação de que a direita não poderia chegar ao poder, de que a própria direita está dentro do governo Dilma. Se não, vejamos alguns nomes emblemáticos da política brasileira. Faz parte da base de sustentação do governo Dilma Collor de Mello, faz parte da base de sustentação do governo Dilma Sarney, Maluf, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Bolsonaro. Eu poderia passar uma hora aqui dizendo, estado por estado, quais são as figuras emblemáticas ligadas fundamentalmente ao clientelismo, à corrupção e fundamentalmente ao ataque dos trabalhadores, a atacar direito dos trabalhadores, de que não resta dúvida de que para nós o governo Dilma não é um governo de esquerda. O governo Dilma é um governo
que aplica na sua essência o plano, e por isso deu continuidade ao projeto neoliberal do governo Fernando Henrique. Foi no governo do PT, nos 12 anos do governo do PT, que se legalizou o contrabando nesse país a partir da comercialização e da legalização das sojas transgênicas. Foi no governo do PT, Lula-Dilma, que se atacou de forma brutal a previdência pública desse país, retirando o direito dos trabalhadores, criando o fator, ou incrementando o fator previdenciário. Foi no governo do PT, Lula-Dilma, que se instituiu uma nova modalidade de privatização, as PPPs, parcerias públicos-privadas. Foi no governo de Lula e da Dilma, no governo do PT, que se deu a maior autonomia, uma maior autonomia ao Banco Central. Não à toa, dias após vencer as eleições do segundo turno, o governo Dilma já indicou para a presidência do Ministério da Fazenda o banqueiro, ou o aliado do banqueiro, ou um diretor do Banco Bradesco. E nós não temos outra saída que não seja organizar esse processo de enfrentamento. Então nós achamos que se o governo Dilma vai ser um governo frágil, porque vai ter dificuldade para aplicar o ajuste fiscal, vai tentar, mas vai ter dificuldade para aplicar o ajuste fiscal, porque os trabalhadores estão se organizando, inclusive passando por cima das suas direções, fazendo greves e mobilizações. Nós achamos que o governo da Dilma vai ser um governo de muita polarização social, de muito enfrentamento político, e que o processo de criminalização que o governo tenta fazer com as categorias, como faz em Correios, inclusive dividindo categorias, como tentou com Andes, como fez com Correios e agora está fazendo na base da FENASP com os sítios prévios, que é uma outra resolução que nós temos que tomar aqui, que nós não vamos aceitar a interferência do governo nas entidades sindicais para dividir os trabalhadores, para criar sindicatos fantasmas, sindicatos governistas, onde eles foram derrotados nas eleições. Certo? Nós não podemos aceitar isso. E nós temos que fazer uma campanha, certo, nacional, exigindo de todo o movimento sindical brasileiro que não aceite o que está acontecendo hoje, por exemplo, na base da Previdência, dos sítios prévios, especial aqui no estado de São Paulo, e criar um sindicato fantasma, com o único objetivo, a alegação que não tinha carta sindical, com essa única alegação no sentido de dividir essa categoria tão importante do funcionalismo público. Porque porteira que passa boi e passa boiada. Com Andes, nós conseguimos brecar essa situação. Agora chegou a vez da FENASP. Se nós fizermos e deixarmos passar o que está acontecendo nos sítios prévios de São Paulo, isso vai se irradiar e vai ser política do governo em nível nacional. E não se espante, vai ser política nos químicos, vai ser política nos metroviários, vai ser política, já é realidade em Correios, de realidade em várias categorias. E a Unidos para Lutar, ela tem um princípio, que é da autonomia e independência dos sindicatos em relação ao governo e os patrões. E nós não vamos admitir politicamente que o governo interfira no nosso processo de organização política e sindical.